Você sabe qual que é a diferença entre imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas? Não? Então, senta aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre isso. E tem muito adulto com mentalidade adolescente também, misturando banana com abacate no debate tributário e me cancelando sem motivo. Então vamos lá. Imposto de renda não é imposto sobre grandes fortunas. Não é. Repete aqui comigo. Renda é aquilo que você ganha. Riqueza é aquilo que você acumula. Aí nessa hora aparecem uns desavisados e dizem que os Estados Unidos têm imposto sobre grandes fortunas. Obviamente confundindo com imposto de renda, porque é assim que funciona. Mas olha só, os Estados Unidos nunca implementaram um imposto abrangente sobre fortunas. Nunca. E isso não é por falta de vontade política. É porque esse tipo de imposto tem muitos problemas técnicos. E é isso que eu vou contar aqui para vocês. Para começar, a base de cálculo do imposto de renda e do imposto sobre grandes fortunas são muito diferentes. Vamos lá. O imposto de renda, ele incide sobre o aumento da riqueza durante o ano, ou seja, tudo aquilo que a pessoa ganhou nesse período, salário, juros, aluguel, enfim. Parece simples, né? Você ganhou, você paga imposto de renda. Já o imposto sobre grandes fortunas, ele incide sobre o estoque de riqueza, ou seja, tudo que aquela pessoa possui. E aqui começa o salseiro, porque de cara a gente já tem uma pergunta básica. Tudo que ela possui, menos aquilo que ela deve? E se tiver espalhado em nome de familiar, tá? E quanto é que é uma grande fortuna, afinal de contas? Vamos definir aqui um valor? São muitas perguntas, e é isso que é o difícil desse tema. Mas tem mais confusão, e eu vou explicar para vocês. O imposto de renda sobre ganho de capital, por exemplo, ele só é cobrado quando você vende o ativo e realiza o lucro. Vendeu, ganhou, pagou. Inclusive tem uma tabelinha até progressiva sobre isso. Já o imposto sobre grandes fortunas seria cobrado anualmente. Então mesmo que você não tenha vendido nada, é exatamente isso. O valor de mercado vai mudando e o imposto é cobrado em cima dessa valorização acumulada, mesmo que ela não tenha virado dinheiro ainda. E aí que entra o grande problema prático. Se o imposto sobre patrimônio, por exemplo, for de 5%, e esse patrimônio também valorizou 5%, o retorno líquido foi zero, ou seja, o governo ficou com tudo? Então. E isso pode significar o quê? Menos capital disponível para investir, menos geração de renda e até uma erosão da base tributável. É aquilo que você ouve muito sobre, os ricos vão meter o pé. E vão mesmo. A experiência internacional tá aí para provar pra gente, não adianta ficar esperneando nos meus comentários, porque contra fatos não tem argumentos, eles vão mesmo. Nos últimos meses, o governo federal tem insistido numa narrativa de que existe ali um nós contra eles, né, no sistema tributário, enfim. De um lado a gente tem o povo, do outro a gente tem quem? A alta renda. E como todo bom vilão de história mal contada, eles até deram rosto e corpo para os bilionários, usando ali uma inteligência artificial para criar caricaturas de homens brancos, engravatados, segurando tacinhas de champanhe, enquanto você carrega um saco pesado com os dizeres imposto. Inclusive tinha até cachorro, né? No vídeo tinha um cachorro com brinco. Essa aí eu queria desver, juro pra vocês, porque eu não tô com aquela imagem me atormentando. É o tipo de propaganda que não te explica nada, mas ativa bem o lado emocional e pronto, tá feita aí a cortina de fumaça. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. O PL 1087, a tal reforma do imposto de renda apresentada pelo governo, não cria um imposto sobre grandes fortunas. Ela trata do imposto de renda, ou seja, outra discussão, outro tipo de imposto, outra lógica. Mas aí o governo faz o quê? Cola ali um rótulo populista na proposta, tenta vender como se fosse tributação dos bilionários e joga o debate público aí no colo da polarização, porque é basicamente isso que a gente faz da vida. E aí, o que era para ser uma discussão técnica sobre alíquota, base, faixa de isenção, progressividade, vira o quê? Mais um episódio de quem é contra está defendendo o milionário. Quando a gente fala de reforma no imposto de renda, a gente está tratando de algo completamente diferente daquelas propostas de taxar iate, jatinho, helicóptero, apartamento em Paris. Aqui não, é sobre renda, não é sobre patrimônio. E mais do que isso, é sobre como o Brasil lida mal com a renda de quem empreende, de quem investe, de quem arrisca. O ponto aqui não é proteger milionário, é expor que o sistema atual já tributa pesadamente a pessoa jurídica. E isso ele faz de forma errática, cheia de distorções, com alíquotas efetivas que variam conforme o tipo da empresa, o setor, quanto fatura, o regime, até o humor do fiscal deve entrar nessa conta. E mesmo assim, em vez de corrigir essa base, em vez de fazer uma reforma séria no imposto de renda da pessoa jurídica, o governo decidiu jogar mais uma camada de imposto lá na frente, na distribuição dos lucros e pronto. Enfim, olha aqui comigo, ninguém é contra a isenção para quem ganha até R$5.000, ninguém. Inclusive, essa deveria ser a faixa isenta se a tabela de 2015 tivesse sido corrigida minimamente, o que é um direito nosso. O problema é usar essa isenção como vitrine enquanto mantém congelado o que deveria ter sido ajustado. E ainda, tenta empurrar a conta para o outro lado, sem arrumar aquilo que a gente sabe que está torto. E aí, quando alguém aponta o óbvio, que é tributar dividendos sem mexer no IRPJ é um erro técnico, vem a resposta automática. Lá ela, tá defendendo o rico. Não!
Eu estou defendendo coerência, estou defendendo coerência técnica. Você quer tributar lucros e dividendos? Beleza. Mas então corrija a tributação da empresa. Cria um sistema que faça sentido para quem produz e quem emprega nesse país. O texto que deve ir a voto no plenário é o relatório do deputado Arthur Lira. E é importante dizer aqui, não é um texto contra o governo. Muito pelo contrário. É um texto alinhado com a Fazenda, com o Planalto, e que traduz ali o equilíbrio político que foi possível construir em torno da proposta. O que chegou na comissão era uma versão talvez ali um pouco mais restrita, com um pouco menos de exceções. O relatório, ele ampliou o desconto do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350 por mês. Foi uma escolha política, que tem seu peso eleitoral e a sua coerência ali com o discurso que os políticos querem fazer em 2026. Ao mesmo tempo, o relatório incorporou demandas de setores com força real dentro da Câmara. Produtores rurais que operam como pessoa física, investidores com aplicações isentas, fundos incentivados, tudo isso acabou ficando de fora da base que calcula a tal tributação mínima. E aqui, de novo, não foi uma concessão contra o projeto do governo. Foi um movimento de costura feito a várias mãos para garantir a maioria do projeto. No caso dos produtores rurais, por exemplo, o argumento técnico é que 80% da renda obtida costuma ser considerada isenta. Deixar essa parte fora do cálculo alivia o impacto sobre um público que a gente sabe que movimenta muito dinheiro e tem uma representação muito forte no Congresso. Teve até ali um ajuste discreto nos dividendos. O texto original previa a cobrança de 10% nas distribuições acima de R$50 mil por mês. O relatório manteve isso, mas com um adendo muito importante para a segurança jurídica. Os dividendos apurados até dezembro de 2025 não entram na conta, mesmo que o pagamento venha depois. E aí você sabe que é uma janela de antecipação contábil, que pode muito bem ser aproveitada por ali quem está se planejando. Inclusive, é o correto a se fazer. No saldo líquido, a estimativa do projeto, do relatório, é de superávit. Sim, você ouviu certo, superávit. Não me peça para explicar, mas são estimados 12,2 bilhões de reais positivos até 2028. Isso ajuda a explicar por que o texto passou liso na comissão e por que o governo está tão confortável em defendê-lo. Não que a gente tenha políticos apegados a número e responsabilidade fiscal. Afinal de contas, como já dizia Vin Diesel, aqui é Brasil. Além disso, o projeto trata de pontos sensíveis, como a compensação dos estados e municípios. Isso acontece porque, ao reduzir o imposto de renda, os estados e municípios também terão parte ali da sua arrecadação reduzida. Afinal de contas, o imposto de renda ele é divididinho ali entre os entes. É mais uma camada política de proteção ao projeto, porque ninguém quer ver governadores ou prefeitos reclamando de perda da base assim no meio do caminho, principalmente em véspera de eleição. O relatório também trouxe de volta os mecanismos que limitam o impacto da nova tributação sobre dividendos mensais acima de 50 mil, uns chamados ali redutores. Esses redutores e créditos eles tinham sido suprimidos no texto anterior, mas voltaram de última hora. Quando a soma do IRPJ com o imposto mínimo e a tributação dos dividendos ultrapassar 34% ou 45% para instituições financeiras, o contribuinte poderá ter direito à restituição ou até um crédito dentro do imposto de renda dele. Na prática, isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque, como eu disse no inicinho do vídeo, a nossa tributação de pessoa jurídica é tão disfuncional e errática que ninguém tem essa alíquota efetiva. No fim das contas, o projeto sai, como tudo sai aqui no Brasil, com narrativa de justiça, com selo de neutralidade e asterisco para tudo que é lado e as pessoas defendendo algo que elas não sabem, afinal de contas, o que elas estão defendendo. E é isso. Uns escapam pela brecha, outros seguram a conta e a gente finge que o nome desse negócio é equilíbrio. Mas se tem uma coisa que esse país me ensinou é que o problema nunca é a ideia, é sempre o jeitinho. Toda segunda às 9h30 da manhã tem coluna nova no ar, não vou passar raiva sozinha. Curte, compartilha, manda para aquele amigo que também precisa entender o que está acontecendo com o bolso dele. Eu espero vocês na semana que vem às 9h30 da manhã. Até lá.